Bom dia, meus amados irmãos, amigos, família, que prazer estar com vocês nessa manhã gloriosa. Nós estamos agradecidos ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos presenteia, uma misericórdia nova que nós estamos estreando hoje mesmo. Porque assim diz a palavra do Senhor lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, que por suas misericórdias nós não fomos consumidos, porque elas se renovam a cada novo amanhecer. Então eu e você hoje estamos estreando uma nova misericórdia. E o que é que isso quer dizer a você? Bem, para mim é razão suficiente para agradecer a Deus e adorar a Ele. Esse é o Devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzido ao português. Oremos. Pai amado, eu me uno agora a milhares de pessoas, Senhor, em diferentes nações, que agora mesmo estão escutando esse devocional, que estão esperando escutar uma palavra que vem diretamente do seu coração. Paizinho, eu oro e clamo para que uma vez que essa palavra seja ouvida, que o nosso coração seja tocado, que ele seja invadido. Seja, meu Deus, o nosso espírito, alma e corpo submetido, alinhado à tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que tem atendido a tua voz, Senhor. A tua palavra diz que os que são de Deus escutam a palavra de Deus. E eu quero te agradecer, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados. Deus abençoe a todos. Nós queremos dar boas-vindas a todos aqueles que começaram a fazer parte dessa família virtual, dos devocionais do coração de Deus. Muito bem. Continuamos com o livro de Êxodo, capítulo 20. Estamos lendo lá dos versículos 18 ao 26. Nós estamos estudando e desenvolvendo um ensinamento a respeito de algumas instruções específicas que Deus deu a Moisés e ao povo de Israel de como eles deveriam adorá-lo. Não irei ler todos para economizar tempo. Eu vou ler somente do 23 ao 26. Êxodo, capítulo 20. Vou começar a ler hoje do versículo 23, que diz o seguinte: Não fareis ídolos de prata nem de ouro para tentar representar a minha pessoa. Farei para mim um altar de terra e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e os abençoarei. Se me edificares um altar de pedra, não o façam de pedras lavradas, porque se levantares sobre ele ferramentas, vocês o estariam profanando. Nem fareis o meu altar com degraus, para evitar que ao subir ali a sua nudez seja exposta. A palavra de Deus ela é clara e específica. Obviamente eu quero que saibam que estamos lendo algo que está debaixo de um contexto da época da lei. O contexto de que foi estabelecido lá no Antigo Testamento. A maneira como Deus estabeleceu para aquela época, para aquele então, como eles deveriam se achegar a Ele. Porém esse texto ele tem um sentido espiritual e revelador para os nossos dias. Ontem falamos de dois princípios. Em primeiro lugar, falamos que Deus, por meio de Moisés, que era o pastor do povo de Israel naquela época, Deus disse: fale ao povo que eu não quero que me façam imagens de prata ou de ouro. Ou seja, não tratem de imaginar e criar uma imagem e depois eles venham se prostrar e se ajoelhar diante dessa imagem. Não façam isso porque eu não aceito. Mas isso hoje em dia não é algo difícil de se ver. Nós vemos uns 100 números aí pelo mundo de imagens que muita gente se prostra. Mas a palavra de Deus proíbe e é muito clara em relação a isso. A Bíblia diz: altar de terra fareis para mim. E ontem estivemos falando o que espiritualmente isso significava para nós. Isso fala o quanto Deus é acessível, pois é em qualquer lugar que nós podemos adorá-lo. Falamos que podemos nos achegar a Deus em oração em qualquer lugar onde nós estivermos. O segundo que aprendemos foi que se me fazes um altar de terra, se não me fazes um altar de terra e querem fazer um altar de pedra, que ela não seja lavrada. Isso quer dizer que a pedra esteja ao natural, sem modificações, sem alterações. Se me edificares um altar de pedra, não o façam de pedras lavradas, porque se levantarem sobre ele ferramentas, vocês o estariam profanando. Lembre-se que estamos falando no contexto do que é adoração, do que é levantar um altar para nos achegar a Deus. Então, no sentido espiritual, falamos que a pedra não deveria ser desenhada, não deveria ser cortada ou modificada. Ou seja, Deus deseja uma oração, uma adoração natural, comum, que saia direto do seu coração, certo? Que ela não seja decorada. Para hoje,
nós vamos observar lá o que está no versículo 26. Prestem atenção para que não se confundam. Onde ele diz que não fossem construídos altares com degraus. Isso estava falando de uma vestimenta específica, sabe? A vestimenta dos sacerdotes. Ele não queria que eles subissem num altar com degrau e a sua nudez, ou seja, as suas partes fossem expostas, né? A sua intimidade. Veja o que diz a palavra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 44, versículo 15 diz: mas os sacerdotes levitas, descendentes da casa de Zadok, que fielmente cuidaram do meu santuário, quando todos viraram as costas e me abandonaram, virão à minha presença e me servirão. Eles farão o trabalho sacerdotal de oferecer os sacrifícios solenes de adoração, é o decreto eterno do Senhor. Eles são os únicos que têm permissão para entrar no meu santuário, eles são os únicos que têm permissão de se aproximarem da minha mesa e de me servir, acompanhando-me no meu trabalho. Sempre que entrarem no complexo da porta do pátio interno, eles devem se vestir de linho, não devem usar vestes de lã, enquanto servirem no complexo da porta do pátio interno ou dentro do templo. Eles devem usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não devem usar nada que os faça suar. Isso quer dizer sem nenhum esforço, sem esforço humano. Agora vamos lá no livro de Êxodo 28. No capítulo 28, versículo 42, estamos falando das roupas dos sacerdotes de Deus. Façamos calções de linho, de lã, façamos calções de linho que vão desde a cintura até a coxa. Queridos, por que eu li tudo isso? Parece um pouco fora do contexto do que eu estava falando antes, mas eu quero que você traga essas instruções para o contexto espiritual, ok? Nós, seres humanos, nós sempre tratamos de nos autovestirmos, me entende? Eu não estou falando de roupa, eu estou falando no sentido das vestimentas que usamos como justificativa diante do templo, diante do Senhor. O ser humano, desde o princípio, desde a criação, sempre quis justificar as suas atitudes. Quando cometemos um erro, quando pecamos, tratamos de vestir a vestimenta da justificativa. Eu vou te dar um exemplo bíblico que está lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 6. Diz o seguinte: quando a mulher observou que a árvore parecia realmente agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela alcançar sabedoria, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E em seguida entrelaçaram sobre eles folhas de figueira e fizeram vestimentas para cobrir-se. Ou seja, quando eles perceberam que estavam nus, porque a Bíblia fala que eles estavam nus, mas eles não sentiam vergonha, eles não se davam conta dessa situação. Mas quando pecaram, eles ficaram nus, eles se deram conta da nudez. Eles mesmos perceberam e fizeram roupas para cobrir a sua nudez. E o verso 8 diz que eles ouviram a voz de Deus, que passeava todos os dias pelo jardim, e se esconderam atrás das árvores. Mas Deus chamou ao homem e perguntou: onde estás? A pergunta é: será que Deus não sabia onde eles estavam? Deus não estava perguntando geograficamente onde eles estavam, mas Deus estava perguntando, senão porque eles haviam perdido a posição de que Deus havia dado. De alguma maneira, por mais que estivessem cobertos pelas folhas, eles permaneciam nus. Eles estavam pelados, estavam com a nudez descoberta. No verso 10, ele diz que escutou a voz no jardim, que Adão escutou a voz no jardim e teve medo, porque estava nu e me escondi. E Deus perguntou a ele: quem falou a você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? E o homem respondeu ao Senhor: a mulher que me destes. Vejam que ele usou a vestimenta de autojustificação. Adão culpou a Deus. Ele disse: se tu não houvesse me dado essa mulher... Entende? Algumas pessoas dizem: se eu não tivesse me casado com esse homem, se eu não tivesse me casado com essa mulher... se a minha família fosse outra, se eu não estivesse aqui, e sempre tratam de justificar. Então Adão, ele estava respondendo, culpando a Deus, se justificando. A mulher que me deste, Senhor, ela me deu do fruto e eu comi. Então Deus se voltou para a mulher e olhou para a mulher e disse: o que foi que você fez? E a mulher disse:
é que a serpente me enganou e eu comi. Veja só, o homem culpa Deus e a mulher culpa o diabo. Você não acha muito parecido quando uma pessoa, de alguma maneira, veja só, vamos pensar aqui, alguém que pecou, que falhou e trata de justificar colocando a culpa no diabo. Eu sei que o inimigo ataca e ele traz ciladas realmente, mas se uma pessoa não respeita os sinais que Deus está enviando e coloca 1000 desculpas ao controle que o Espírito Santo está querendo fazer dentro dela, quando ele fala e lhe diz que você deve parar com determinadas atitudes, quando o Espírito Santo fala, mas você não dá ouvidos, me entende? Você segue conversando com homem casado, você segue olhando pornografia, você segue dando carona àquela pessoa que você sabe que não deveria dar. Você se coloca em situações que você sabe, porque o Espírito Santo te alertou que você não deveria estar. Você segue fazendo coisas, querido, que não glorifica a Deus. E depois consome o pecado. E quando consome o pecado, se justifica. É que o diabo, sabe? O diabo. Não. Vamos arrancar essa vestimenta, essa roupa de justificação. Agora, graças a Deus, a Bíblia diz que Deus tirou deles essa roupa de folhas que eles haviam feito e fez para eles roupa de pele. No versículo 21, Deus fez túnicas de pele, com elas vestiu Adão e a Eva, sua mulher. Eu quero que você preste atenção, porque aqui se estabelece o primeiro sacrifício que estava sendo usado como símbolo do que Jesus viria fazer, do que Jesus viria a morrer para cobrir os nossos pecados, para morrer pelos pecados e cobrir a nossa nudez, a cada um de nós, daqueles que estavam perdidos. No entanto, nós sempre queremos justificar. Escute o que eu vou te dizer. A única vestimenta, querido, que cobre a nossa desnudez se chama Jesus Cristo. Assim é necessário que você se vista dele. A Bíblia diz que em Romanos, para que nós nos vestíssemos de Jesus e não promovermos o desejo da carne. Em resumo, eu vou concluir. Deus deseja uma adoração simples, natural, genuína, em qualquer lugar que você esteja. E que essa adoração seja realizada e que nós estejamos sempre vestidos de Cristo. Que Cristo seja a roupa que cobre a nossa nudez, que cobre o nosso pecado, porque o Senhor não deseja ver a nossa nudez. Isso está lá no versículo 26 do capítulo de Êxodo que estamos lendo. Então, eu quero que você fique com isso na sua mente, na sua memória, que você tenha essa revelação como um tesouro. Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua palavra. Queridos, Deus abençoe vocês. Se cuidem muito, desfrutem desse dia. Tchau, tchau.